desta vez temos o Gonçalo connosco para nos falar de uma ave que aparentemente nunca foi vista em Portugal. Olá, Gonçalo, tudo bem? Gavião Olá, do Zé. Levante, é verdade isto? Já alguma vez foi vista aqui em Portugal ou nem por isso? Não tenho conhecimento de qualquer observação desta espécie em Portugal, porque esta é uma ave do leste europeu e da Ásia, e como nós já deixámos claro em conversas anteriores, eu andava a fazer um interrail pelo leste da Europa e depois de ter andado pela Áustria e pela Hungria, e pela Grécia fui parar à Turquia. E na Turquia aparecem espécies que, pronto, que têm uma distribuição diferente, não aparecem cá. Eu até estou a ver aqui no, no mapa do Birds of the World, o mais a oeste que há, não é do Birds of the World, peço desculpa, é do eBird. O mais a oeste que há no eBird é na Itália, e mesmo assim só há dois registros. E depois há meia dúzia deles na Croácia. Mas de resto, isso já é mesmo o limite ocidental. Portanto, isto é uma espécie do leste, e do leste estamos a falar Balcãs, Mar Negro e depois Anatólia e certos países da Ásia, particularmente do Cáucaso. Também não se estica muito para o Oriente, não é? Portanto, face a outras que já vimos, cuja distribuição de facto se estica Não, por aí fora vai até a Ásia Central, vai até ao Cazaquistão. Mas olha lá, ainda nem dissemos o nome da ave. Não percebi? Ainda nem dissemos o nome da ave. Pois não. Mas normalmente o pessoal já viu o nome na capa. Estamos a falar do Pois, Gavião do mas Levante, não imagina, é? alguém está a ouvir no telemóvel, já não se lembra o que é que estava na capa, não está a ver. Então, estes tipos não dizem o nome da ave, portanto, se calhar É o, era capaz de ser melhor dizer. é o Gavião do Levante. Gavião do Levante, por sinal o nome faz-lhe jus, não é? É do Levante. Faz, faz jus. Em inglês é Levant Sparrowhawk. Mas isto também tem outros nomes, por exemplo, em espanhol chama-se gavilã grego, portanto também poderíamos traduzir em português para gavião grego, e eu já vi esse nome aí, e em francês chama-se épervier à pied court. Ora, épervier é gavião, e portanto épervier à pied court será gavião de pé curto, que é um nome também que já aparece em alguns livros. Ora, de onde é que vem este pé curto? Vem do nome científico Brevipes. Brevipes é um nome latino, brevi significa breve, neste caso curto, e pés é pés, portanto é gavião de pés curtos. É o que isto quer dizer. E esse nome acabou por ser traduzido à letra para português, gavião de pé curto, e é um nome que aparece também na bibliografia. Mas já agora, já que estás a falar do nome científico da ave, eh, o género a que a ave pertence também, pelos vistos, já saltitou aí de uns sítios para os outros, não é? Como Já, acontece em muitas. ele chama-se Tachys pisa brevips, mas quando eu vi esta espécie e quando comecei a ver aves, esta ave, que é um gavião, estava, tal como o nosso, no género Accipiter. Accipiter era Accipiter brevips. Portanto, isto é o terceiro Accipiter da Europa, para além do Açor e do Gavião. Mas, originalmente, o nome que lhe foi dado, o protónimo, era Astur brevips. Ora, Astur, como sabemos, é o nome genérico que é atualmente dado ao Açor. Portanto, o género Astur já existia nessa altura, foi dado em 1850, mas o nome Astur tinha sido criado inicialmente para o Açor, penso que foi pelo Lacepede, que era um naturalista francês. E depois, quando eu fui ver a origem do nome portanto, do Brevips, já lá vamos ao Takis Pisa, mas quando eu vi o Brevips, eu fui ver e ele foi descrito inicialmente numa província chamada Voronezh, que fica na Rússia Ocidental, e o nome foi dado por o autor do nome, a pessoa que descreveu a espécie, chama-se, ou chamava-se,
Severtsov. Pá, e este nome para mim foi novo, eu nunca tinha ouvido falar deste personagem. Então fui pesquisar para descobrir quem era. E descobri algumas coisas engraçadas. O Severtsov era Nikolai Alexeyevich Severtsov. Era um naturalista russo. Naturalista russo. E portanto, ele viveu efetivamente nesta província de Voronezh, só que tem aqui uma curiosidade. O homem nasceu em novembro de 1827 e morreu em 1885, portanto, século XIX. Ora, se ele nasceu em novembro de 1827 e o bicho foi descrito em 1850, e repara que isto é uma ave migradora, nós já vamos falar disso, ele só está presente na primavera e no verão, então isto quer dizer que quando o Severtsov descreveu a espécie tinha 22 anos. E eu vi isto e pensei, epá, descrever uma espécie nova com 22 anos é obra. Mas é obra se for pelos padrões de hoje, porque hoje em dia para descrever uma espécie nova tens que fazer uns artigos científicos com 500 mil requisitos. Mas nessa altura, em meados do século XIX, isto era muito mais simplificado. Portanto, fazia-se uma notazinha que era publicado, pá, não sei exatamente em que boletins é que era, não tenho presente como é que eram as publicações, mas era muito mais simples quando alguém descobria uma espécie nova, fazia uma breve descrição e isso era, ficava registado. E, portanto, embora possa parecer surpreendente, tendo em conta o que se passa hoje, realmente descrever uma espécie nova com 22 anos não deixa de ser um bocadinho curioso. A Ora, espécie, entretanto, uma das espécies assim mais parecidas com esta, se calhar é mesmo o nosso gavião, não? a nível da Europa, sim, porque entretanto, ele depois da Astúria, ele passa para a Accipiter, como eu disse. Mas há poucos anos, todas as aves que estavam no género Accipiter foram, a taxonomia foi toda revista e aquilo foi tudo retalhado em diferentes géneros. Géneros que, em alguns casos, foram ressuscitados porque já existiam antes. Portanto, houve uns que ficaram em Accipiter, houve outros que foram para Astur, houve outros que foram para Tachyspisa, que foi uma data deles, e depois ainda houve alguns que foi para Aerospisa ou para Lophospisa. Essencialmente são estes. Depois há mais um ou dois que eu não sei se foram agora também nesta leva ou se já tinham sido separados antes. E então o gavião do Levante passou para Tachyspisa, Tachyspisa brevips. Ora, Tachy, portanto, T-A-C-H-Y, é um elemento grego que significa rápido. Repara, também aparece em Tachybaptos e em Tachymarctis. Tachymarctis que é o andronhão real. E Tachybaptos que é o mergulhão pequeno. Tachy quer dizer rápido. No caso do mergulhão, Tachybaptos quer dizer que mergulha depressa, porque eles realmente fazem assim uns mergulhos muito rápidos. E o Tachymarctis, que é o andronhão, quer dizer que voa rápido. Ora, Tachyspisa, Spisa é uma rapina, e então quer dizer que é uma rapina rápida. Talvez seja uma referência ao voo rápido desta espécie, presumo eu. Embora o gene Tachyspisa tenha sido dado originalmente ao gavião chinês, que é o Tachyspisa soloensis. Mas depois o gavião do Levante foi colocado no gene Tachyspisa também. Portanto, isto é um bocadinho a história deste nome e da descoberta desta espécie. E é uma espécie que, pelo que eu percebi, digamos, a população europeia ainda representa, ainda tem um peso muito significativo na população global desta espécie, não é? Tem, porque ela ocorre, embora eu tenha dito que ele vai até a Ásia Central, a área de distribuição estende-se até ao Irão e ao Cazaquistão, mas há um número, portanto, há uma parte importante da distribuição que está nos vários países dos Balcãs, que são uma série deles, portanto, Roménia, Bulgária, Grécia, ali deixa-me cá ver melhor aqui o mapa, mas penso que a Macedónia, a Albânia, o que é que temos aqui mais? Deve ser para aqui o Montenegro ou uma coisa parecida. Não tenho agora presentes aqui os limites. E a Sérvia, depois a Ucrânia, uma grande parte da Ucrânia, a Moldávia, o sul da Rússia, portanto a parte da Rússia europeia e os países do Cáucaso. Azerbaijão, Geórgia e Arménia. E depois também em algumas zonas ali do Médio Oriente, principalmente Iraque e Irão. E depois um pouco mais nos países asiáticos. Mas, portanto, eu não tenho aqui números da população asiática, mas assim ao vendo o mapa, eu quase que diria que metade da população global está na Europa, sim. Aparentemente acho que é mais, provavelmente a densidade será maior,
nesta nossa Talvez. zona. Eu tenho ideia que li uma referência qualquer que dizia que as populações mais a leste são mais dispersas. É possível, por acaso eu não estive à procura de números, portanto não tenho a certeza se há dados para as populações asiáticas, mas é perfeitamente possível isso que estás a dizer. Pelo que eu percebi, mesmo as estimativas do número de aves na Europa são digamos, pouco seguras. Acho que argumenta-se que se trata de uma ave muito secretiva, muito difícil de observar, e daí a dificuldade também em perceber qual é que é a real dimensão da população. Sim, sim. Eu tenho ideia que vi no site da qual? No site da DataZone do BirdLife. Acho que vi uma Sim, referência qualquer a dizer que as estimativas que eles neste momento apresentam são estimativas provavelmente abaixo da realidade. pode ser, porque de facto estes acipitrídeos muitas vezes até são florestais e as rapinas florestais, como sabemos, não são nada fáceis de ver e muitas vezes escondem-se, portanto são difíceis de censar naturalmente. Claro. Há pouco referiste que elas são migratórias, e uma das coisas que eu também li por aqui relacionada com essa questão de se tratar de uma ave migratória é que, pelos vistos, formam bandos de grandes números para fazer a migração. Tens noção do que é isso de grandes números? Para Bom, mim, se vir ora, mais do que 5 rapinas juntas já é um grande número. bom, relativamente aos movimentos, eu encontrei aqui uma referência engraçada no Birds of Western Palearctic, que é conhecido como CRAMP. O CRAMP é uma enciclopédia sobre as aves europeias que foi feita nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado e portanto, apanha o Paleártico Ocidental e eles dizem que esta espécie já na altura se sabia que era migradora. Portanto, o nosso gavião também é migrador, mas é migrador parcial porque ele fica na Europa durante todo o ano. Este não, este desaparece completamente da Europa e eles diziam assim: migrador está ausente das áreas de nidificação desde setembro até meados de abril e que não há sinais de passagem do Sinai, da Península do Sinai, para o Egito, embora se saiba que eles passam na Turquia. Portanto, nesta altura, ninguém sabe onde é que eles invernam, mas presume-se que seja algures em África. Porque na primavera vê-se eles a sair do leste do Sinai, através da Eilat, que fica no Golfo de Aqaba, que é na extremidade sul de Israel. Portanto, eles passam em Israel, nesta altura ninguém sabia, mas isto estamos a falar dos anos 70 e 80. Atualmente já se sabe muito mais, e olhando para o mapa do Birds of the World, a área de invernada está lá desenhada como sendo uma zona azul no leste africano que apanha essencialmente o Sudão do Sul, o norte do Quénia e partes da Etiópia e da Eritreia. Portanto, essencialmente é ali no Sahel Oriental. Ou seja, eles descem portanto, ali pelo leste do Mediterrâneo e depois vão invernar no leste do Sahel. Ora, falando de leste do Mediterrâneo, eles também referem aqui que, e eu não me esqueci da questão dos bandos, ok? Eles dizem assim: há uma grande passagem outonal sobre o Bósforo, e a qual está bem documentada. O Bósforo é aquele estreito em frente a Istambul que formalmente separa a Europa da Ásia. Aliás, eu fui em Istambul que eu vi esta ave, já ia falar sobre isso, e eu em Istambul, inclusive, atravessei de barco o estreito para ir ao lado asiático. Portanto, a primeira vez que fui à Ásia foi exatamente em Istambul. E eu já tinha lido que eles passam sobre o Bósforo durante o outono. E diz que a passagem dá-se de meados de agosto até meio de outubro. E que o pico é alguns durante o mês de setembro. E a passagem dá-se principalmente em bandos, ao passo que o gavião passa geralmente solitário. Pronto, isto é o que diz no Birds of Western Palearctic. Ora, eu, a propósito disto, gostava de referir exatamente o primeiro avistamento. Eu estava em Istambul com mais
o meu amigo João Braga, que tinha feito o Interrail comigo para a Hungria, para a Grécia, e entretanto com mais um colega nosso de curso que se juntou lá em Istambul, e estávamos a visitar a cidade. Portanto, eu disse-te que na cidade tinha visto a rola do Senegal, assim, lá numas avenidas, e depois, entretanto, fomos lá visitar a zona monumental de Istambul, e a certa altura íamos visitar uma mesquita. Agora já não me lembro se era a mesquita de Santa Sofia, ou se era a mesquita azul, ou se era outra, mas sei que estávamos ali na praça em frente à mesquita e de repente eu olho para cima e a baixa altitude passa um gavião do Levante por cima. Foi a Hum, única vez que eu vi a espécie na vida. E como é que eu sei mas, que era um gavião do Levante? Porque ele tem as pontas das asas escuras, que o nosso gavião não tem. É assim que eles se identificam. Portanto, eu estava com o João e disse-lhe: olha lá, Cipiter brevips. Porquê? Porque ele passa mesmo por cima de nós, baixinho, e via-se bem as pontas das asas escuras. Foi essa exatamente a característica, que é uma das características que vem referida nos guias, que mais útil é para identificar a espécie. Ora, como eu disse há pouco, a passagem dá-se de meio de agosto até ao início de outubro. A nossa visita a Istambul foi 25 ou 26 de agosto, portanto, perfeitamente dentro do período de passagem, no local ao pé do Bósforo, que é exatamente o local onde se sabe que eles passam. Portanto, foi uma observação que em termos de local e de data está perfeitamente enquadrada, mas obviamente que é sempre interessante ver uma espécie nova, como é óbvio. claro. E este hábito, digamos assim, de fazer esta migração em bando é uma questão, digamos, o bando é uma questão que se reflete mais no resto da vida deles, por exemplo, em reprodução colonial ou não, ou eles só mesmo para a migração é que se juntam. Bom, é assim, por acaso eu devo dizer que nós só vimos um. Porque o facto de eles migrarem em bando, não quer, de migrarem habitualmente em bando, não quer dizer que não possa Isso é, haver indivíduos isso é porque isolados. estavas na ponta do bando. Podia ser, ou também estava numa zona urbana e não estava a fazer observação de aves, podia haver de facto outros que viessem mais à frente, nós só vimos aquele. Agora, o que diz aqui no Birds of Western Palearctic é que fora da época dos ninhos ele caça em pares, fora da época dos ninhos. Portanto, aparentemente existe aqui algum gregarismo fora da época dos ninhos para se alimentar. Mas Imagino não que na época diz. dos ninhos sejam então territoriais Opa, na época dos ninhos formam casais, como qualquer ave, mas qualquer mas não. Nós sabemos que há algumas que não formam casais e que aquilo tem uns sistemas mais complexos. Mas exato, exato. como muitas aves, isto só para depois não dizerem que eu disse aqui uma incorreção, porque eu tenho noção que nem todas as espécies são monogâmicas. Estava-me a lembrar agora das ferreirinhas, que é vários machos e várias fêmeas, tudo ao molho, não é? Nada salganhada. Exato, exato. Um, ora, portanto, como a maioria das aves, eles formarão casais e depois provavelmente um dos membros do casal está a incubar os ovos ou a tratar das crias e o outro está a caçar. Agora, caçarem em conjunto fora da época dos ninhos pode ser uma estratégia para detectar mais presas ou para fazer espantar mais presas. Já agora, a alimentação deles é sobretudo composta por lagartos ou lagartixas e insetos de grande dimensão, pode apanhar cigarras, etc. Ocasionalmente também captura aves, pequenos mamíferos, como aqueles ratinhos, e aves estamos a falar sobretudo de passariformes, como andorinhas, pardais, tentilhões, às vezes melros ou rolas, também pode caçar, abelharucos, portanto, aves de pequena e média dimensão, que aliás é típico nos acípites. No entanto, ao contrário do nosso gavião, que apanha sobretudo aves em voo, o gavião do Levante apanha sobretudo espécies que vivem no solo. Por isso é que tem uma maior proporção de répteis, de mamíferos e de grandes insetos. Ele pode capturar aves, mas preda mais aves sobre o solo, preda mais animais que estão no solo do que animais em voo. Eu fiquei com a ideia que o- será, digamos, uma caça mais de quase de emboscada, não é? Que eles ficam nos ramos à espera de ver a presa e depois saltam-lhes em cima, digamos, com ela, com a presa
distraída, digamos assim. Sim, pode ser uma técnica assim de tentar surpreender, é bem possível, por acaso não tive a ler, mas deixa-me ver só se aqui diz alguma coisa, não tive a ler como é que é a técnica de caça, mas o que diz é que eles efetivamente caçam sobretudo presas que estão no chão. Diz aqui também que a técnica de caça é diferente dos outros acípiters, que ele faz um voo de busca a alturas moderadas entre 6 e 10 metros, com poucas batidas de asas, e que regularmente desce até ao chão, talvez para inspecionar, que já foi visto a caçar cigarras de um ramo para o outro nas árvores. Portanto, ou seja, tem de Pois, facto uma exato. forma de alimentação um bocadinho diferente. E na Anatólia, que é a maior parte da Turquia, a Turquia asiática, que já foi visto a caçar morcegos ao crepúsculo. Portanto, parece-me que é uma espécie um bocadinho eclética, quer nas suas técnicas de caça, quer na sua dieta, não é? E depois, para este tipo de aves, eu por acaso não sei como é que é a nidificação nas outras rapinas parecidas com esta. Esta nidifica em árvores. Esta nidifica, sim, o ninho é num ramo de árvore, normalmente árvores de folha larga, portanto estamos a falar de caducifólias, como aqueles grandes carvalhos, ou chopos, ou outras árvores que existem em diversas latitudes. Portanto, árvores de folha larga, talvez por uma questão de camuflagem. Tipicamente o ninho está 5 a 10 metros acima do chão, portanto já está a uma altura razoável, e o ninho é o clássico ninho em taça, portanto com raminhos entrançados, 30 centímetros de diâmetro, e depois põe umas folhas por cima para acamar, como se costuma dizer. Uhum. E pelos vistos faz ninho todos os anos, não é? Portanto, não Deve fazer. reutiliza. Eu julgo que. Não, fazer um ninho novo, fazer um Sim, ninho sim, novo. sim, sim. É capaz, porque às vezes os ninhos velhos estão em mau estado e às vezes os ninhos velhos acabam por ser utilizados por corvídeos ou por falcões ou por outras aves ou rapinas noturnas que vão usar essas estruturas. Sim, talvez prefira construir um novo. Por acaso não li nada sobre isso, mas não me surpreende. Há muitas Uhum. espécies que o fazem. Estatuto de ameaça. Esta ave é considerada, portanto, não ameaçada, não é? Portanto, Está pouco preocupante, efetivamente. A nível global está pouco preocupante. A nível da Europa, porque normalmente, como sabes, no âmbito do livro vermelho europeu foi feita também uma avaliação para a Europa. Por acaso não sei qual é a categoria, mas vou confirmar isso já de seguida, para não estar a inventar. Ele está, portanto, está list concern no global. Onde é que isto está? Assessment Information. Mediterrâneo. Uma avaliação regional para o Mediterrâneo, só para o Mediterrâneo, portanto deve ser para os países do Sul, e uma avaliação regional para a Europa. Ele está pouco preocupante em todas as avaliações, portanto, quer global, quer regional, possivelmente por ser uma espécie razoavelmente comum na sua área de distribuição. A população, a população europeia está estimada, não, europeia não, peço desculpa, global, a população global está estimada em 10 mil a 20 mil indivíduos maturos, portanto não é provavelmente assim um valor muito, muito elevado, mas também não é um valor muito baixo e portanto acho que para já, aparentemente, a espécie está em situação estável. Se eu tu achei vires no mapa, curioso. Diz, no diz, mapa diz. do EBBA, no mapa do EBBA, se fores ver a variação, o que tu vês é que houve sítios em que desapareceu e houve outros em que se expandiu. Portanto, o Sim, mapa sim, mas eu tenho ideia que no texto que eles referem que há uma tendência para expansão. porque tu olhas para o mapa e embora os quadrados azuis e laranjas apareçam misturados, portanto, não é muito fácil descortinar ali um padrão de encolher de um lado e aumentar do outro, mas claramente há mais quadrados azuis do que cor de laranjas, sobretudo na Roménia, que parece que é uma zona onde Os quadrados azuis, não é? Que são aqueles que representam que, ao fim e ao cabo, a espécie apareceu de novo é os sítios nestas novos, quadrículas, exatamente. são basicamente a todo o norte da área de distribuição. Sim, é sobretudo no norte, embora também haja quadrados de laranjas no norte, não é? Sim, Uh, mas eu acho que são menores do que os azuis em termos de quantidade.
São. Há mais azuis. Portanto, embora haja uma mistura, de facto, olhando para o mapa, percebe-se que houve ali uma expansão, sobretudo na parte norte. Agora, portanto, para já, aparentemente, não há assim motivos de preocupação e eles até dizem no texto do EBBA que é possível ou provável que a espécie tenha beneficiado do desenvolvimento de povoações com árvores, porque eles são arborícolas, não é? E como sabes, há muitas espécies hoje em dia que se tornaram urbanas e que nidificam em arvoredo, em zonas urbanas, porque não são perseguidas, e beneficiou também do estabelecimento ou da criação de plantações de pomares e de vinhas que também proporcionam habitat adequado de nidificação. Eu esta parte não percebo muito bem em que medida é que as vinhas são um habitat adequado, porque uma espécie que faz ninho a 5 ou 10 metros do solo, não percebo muito Talvez bem por esta questão. serem zonas de caça. Pode ser, mas como diz suitable nesting habitat, é habitat de reprodução. Mas depois tem uma Sim. referência, seria necessário ver o que é que diz a referência, porque sabes que às vezes as referências são citadas, mas por vezes há imprecisões na citação e a ideia não é corretamente transcrita. Eu já vi casos desses, portanto, só vendo o que é que diz a referência original. Seja como for, parece-me manifesto que a espécie está em expansão. Aliás, deixa-me só dizer, porque em Portugal acontece o mesmo, há muitas rapinas que estão em expansão na Europa, não é só bem em Portugal, estão em expansão. Olha, o falcão peregrino, por exemplo, é um deles, tem-se expandido brutalmente por toda a Europa, e eu acho que esta expansão resulta em grande parte do facto de serem mais protegidas e haver menos perseguições. Porque, como sabes, desde a Diretiva Aves, todas as espécies de aves estão protegidas. No passado não era assim, não havia a proteção que há hoje, e havia determinados grupos de aves que eram especialmente perseguidas. E entre as aves mais perseguidas contavam-se as rapinas, como nós sabemos, porque as rapinas, umas porque eram usadas em falcoaria, outras porque tinham o hábito de ir aos galinheiros espelhar galinhas, e olha, o gavião e o açor ainda hoje têm essa fama, não é? Entram, de vez em quando lá aparece nas redes sociais uma fotografia do gavião que se enfiou num galinheiro e não consegue sair. Portanto, as pessoas que vivem em ambientes rurais e que têm animais nunca gostaram destes bichos, historicamente havia muita perseguição. Hoje em dia, graças à proteção legal, não vou dizer que a perseguição tenha desaparecido completamente, mas obviamente que havendo proteção legal haverá menos perseguição e isso beneficia a espécie. No, um, no Birds of the World diz que a espécie é pouco apreciada pela falcoaria na Geórgia e que muitos Sim, sim. indivíduos são mortos depois de serem capturados por falcoeiros que tentam capturar outras espécies mais desejáveis. Ou seja, continua a haver, e repara que a Geórgia não faz parte da União Europeia, portanto não está sujeita às mesmas regras. Há países onde ainda se faz captura de rapinas para falcoaria e eles se apanham uma rapina que não era a espécie que eles queriam, se calhar descartam o bicho simplesmente Mas matando. eu por acaso tinha visto isso e vi esse comentário associado a uma referência bibliográfica de 2001 e tinha precisamente para te perguntar se tu saberias se teria havido alguma evolução positiva nesse sentido. Não sei. Quer dizer, estou a ver essa Ok. referência que saiu do Bird Conservation International e que fala da captura e caça de rapinas migradoras na Geórgia Ocidental. Mas, como te disse, a partir do momento em que não faz parte da União Europeia, não está sujeita às mesmas normas e leis de conservação, nomeadamente das aves selvagens, não se aplica a diretiva aves e, portanto, há certas práticas, como a captura de aves para falcoaria e para outras finalidades, que fora da União Europeia continuam a acontecer e que, portanto, podem colocar certas espécies sob pressão. Agora, só procurando qual é a situação atual, que eu, de facto, isso não sei Sim, responder. sim. Só para terminarmos e para deixar aqui, digamos, quem nos ouve aqui numa situação de expectativa. Portanto, a expectativa de ver esta ave em Portugal é muito baixa. Não há provavelmente avistamentos também em Espanha, França ou coisa assim do género. Eu pergunto isto Oh, porquê? Porque, pelo que eu percebo, para além da distribuição ser muito a este, o próprio corredor migratório também fica para lá, não é? Portanto, Correto. Ou seja, como eu referi há pouco, eu até estive a consultar o mapa do eBird,
o mais ao oeste que aparece é em Itália, e mesmo assim em Itália são muito poucos registros. Isto é o que está no eBird, nós nunca nos podemos esquecer que há registros, há vida para além do eBird, né? Pegando numa frase conhecida. Há vida para além do eBird, portanto há registros que não estão no eBird. Eu desconheço se há algum registro para o oeste de Itália. Portanto, eu diria que a expectativa de aparecer cá um é baixíssima. Não vou dizer que é nula por dois motivos. Primeiro, porque as aves se mexem e, portanto, em teoria, qualquer espécie pode aparecer. Têm E vontade segundo, própria, vão por onde lhes apetece. sim, e este é o aspecto mais importante, porque isto é uma ave migradora de longa distância. As aves migradoras de longa distância, ou seja, isto é uma ave que, apesar de tudo, ainda migram uns milhares de quilómetros, por exemplo, desde a Ucrânia até à Etiópia ou ao Sudão, e, portanto, as aves migradoras, epá, de vez em quando aparece um indivíduo que se perde e, portanto, não é, em teoria, não é impossível que um deles, um dia destes, apanhe a direção errada e venha parar à Península Ibérica. Pronto, isto é só porque sonhar não paga imposto, né? Porque Algum a que apanhe uma probabilidade é realmente tempestade, muito algum baixa. que apanhe uma tempestade pelo caminho ou qualquer coisa assim do género, é que se desvie. Ou que esteja com o É sistema. ficar atento às pontas das asas dos Sim, gaviões, não? ou que esteja desorientado ou que apanhasse um gavião, um Accipiternisus, que porventura tomasse a direção ao oeste e ele fosse atrás, porque eles têm tendência para migrar em bandos. Portanto, às vezes basta uma ave juntar-se ao bando da espécie errada e já seguir uma direção diferente da que queria. Portanto, em teoria é possível. Na prática, não é uma espécie que eu esteja à espera. Olha, mais depressa aparece o corvo marinho pigmeu de que falámos no outro dia. Sim, senhor. Gonçalo, obrigadíssimo por esta conversa. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. E obrigado a E todos, sem dúvida. para a próxima conversa vamos mudar de cenário. Vamos para outro país. Então, preparem-se para viajar. Até à próxima. Exato. Até à próxima. Obrigado.